Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Algum probleminha aqui na internet? Opa, parece que voltou. A sessão acontece em um auditório amplo, com paredes brancas e carpete cinza claro. A parede da direita é composta por janelas grandes que auxiliam na iluminação do ambiente. Os desembargadores e juízes estão sentados à mesa semicircular, à frente da plateia do auditório. Eleitoral de Roraima. Como de praxe, eu pergunto aos membros se consideram lida, conferida e aprovada a ata da sessão anterior. A desembargadora é uma mulher de pele branca, cabelo loiro escuro na altura do pescoço, veste toga, por baixo uma blusa vermelha e usa óculos. Processos em mesa. E não havendo, por trás da mesa semicircular, há um quadro branco para projeção de slides, e em ambas extremidades do quadro, as bandeiras do Brasil e de Roraima estendidas. 0600-218-62, relator juiz Ataliba de Albuquerque Moreira, representante do Movimento Democrático Brasileiro. O senhor secretário, que está sentado ao lado da desembargadora, é um homem negro de pele clara, veste toga e usa óculos. Ele lê atentamente a pauta que segura em suas mãos. Haverá sustentação oral de 15 minutos de forma presencial pelo advogado Tiago Pires de Almeida, pelo representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida. No canto inferior direito da nossa tela, o espaço para a janela dos intérpretes de Libras, que alternam o trabalho de tradução a cada 20 minutos. Por videoconferência. Passo a palavra ao senhor relator. Presidente, passo a leitura do relatório. O doutor Ataliba é um homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, usa óculos e veste toga. Ocupa a extremidade da mesa semicircular. Trata-se de representação especial em face de Antônio Oliveira Garcia de Almeida pela suposta prática de condutas vedadas nos termos do artigo 73, incisos 1, 3 e 4 da Lei 9.504 de 90. Aduz o representante que o representado se utilizou de bem imóvel público e servidores públicos do Executivo Estadual em proveito próprio. Assim, haveria afrontado o princípio da impessoalidade, objetivando fins eleitorais, vez que veiculou conteúdo de promoção pessoal em suas redes sociais, Instagram e YouTube, utilizando-se de bem estatal, afrontando o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Requer, dentre outras providências, a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender das redes sociais do representado, Instagram e YouTube, a veiculação dos vídeos que mencionou. No mérito, requer a condenação do representado pela prática de conduta vedada prevista no artigo 73, incisos 1, 3 e 4 da Lei 9.504, com a aplicação de multa no limite máximo previsto no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal, haja vista a reincidência do representado na prática de condutas vedadas, bem como a produção de todos os meios de prova admitidos, especialmente a juntada dos documentos anexos e ativa de testemunhas. Liminar concedida em 22 de julho de 2022, nos termos do ID tal. Regularmente notificado, o representado apresentou arrazoado, contestando os fatos imputados e requerendo o acolhimento de preliminar de falta de interesse processual, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito. E, caso ultrapassado o pedido, no mérito, pela improcedência de todos os pedidos exordiais com a revogação da liminar deferida. Alegações finais apresentadas pelas partes, ratificando-se em síntese as razões anteriormente expostas. Instado, o Parquê Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial da representação especial, no sentido de reconhecer a prática das condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos 1, 3 e 4 da Lei 9.504 de 97, com aplicação
da multa prevista no artigo 73, parágrafo 4º do mesmo diploma legal, cuja fixação do quantum caberá a esse órgão colegiado. É o relatório, excelência. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. O advogado do representante, Dr. Emerson, isso, que fará sua sustentação oral por 15 minutos. O doutor participa da sessão de forma remota, tendo sua imagem projetada no quadro branco ao fundo. Agradeço Vossa Excelência, cumprimento-a. Dou também bom dia a todos os julgadores e julgadoras. Gostaria de cumprimentar o membro do Parquê Eleitoral. Gostaria de cumprimentar também os servidores, os advogados, que aqui eu faço questão de citar o Dr. Tiago Pires, e as pessoas que irão nos acompanhar futuramente pelo YouTube. Bom, senhores julgadores, o pano de fundo dessa representação eleitoral é a exibição em julho de 2022, o ano da eleição, de um documentário feito dentro da Penitenciária Agrícola de Roraima, com o seguinte título: Renascer, o homem que salvou Roraima. O documentário veiculado pelo representado tem a nítida finalidade de promoção pessoal em face dos atos praticados durante a sua primeira gestão e que, de acordo com a orientação jurisprudencial, deveria observar o parágrafo 1º do artigo 37 da Carta Magna, o que nesse caso não aconteceu. Ao contrário, senhores julgadores, a imagem e o nome do pré-candidato Antônio Denário assumem posição central de destaque como salvo do sistema cartório. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. A imagem feita aqui demonstra violação ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, e a comprovação da finalidade de promover a sua imagem pessoal com fins eleitoreiros. Pois bem, o vídeo atrelado ao projeto Renascer mostra filmagens dentro da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, principalmente na parte em que é filmado os agentes penitenciários abrindo as portas que dão acesso interna à penitenciária. De igual forma, foi filmado o próprio pré-candidato, o atual governador, à época também governador, Antônio Denário, dentro do presídio, fazendo uso do bem imóvel público e de servidores do Executivo Estadual para fins de benefício próprio, em pura encenação eleitoreira. Já o desfecho do vídeo fica por conta do ato heróico do pré-candidato à época, à reeleição, e em face do projeto social do governo, e nítida identificação do programa executado pela Sejusc, se autopromovendo às custas da máquina estatal. Com isso, senhores julgadores, o uso e a apropriação dos serviços executados pela Sejusc resultam quando o representado atrela o seu nome e imagem ao projeto de caráter social para fins nítidos de promoção pessoal, já que por meio da divulgação do projeto se intitulou como, abre aspas, o homem que salvou Roraima, fecha aspas. Assim, considerando o teor dos vídeos veiculados e por meio dos apontamentos feitos, fica evidente a violação ao artigo 73, incisos 1, 3 e 4 da Lei das Eleições. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Se disso também que para a responsabilização pelas condutas vedadas previstas no artigo 73 da Lei das Eleições, não se exige a condição de candidato, mas sim de agente público, uma vez que o objetivo da norma é coibir a prática de determinados atos e impedir a máquina pública que seja locupletada em favor de pretensões autorais, de modo a preservar a igualdade de oportunidades entre os participantes do pleito. De mais a mais, a jurisprudência e a doutrina eleitoral são uníssonas em desprezar o intuito eleitoreiro da conduta que foi praticada para a aplicação da sanção por conduta vedada, na medida em que sua prática alberga um conjunto de condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Nesse sentido, não há dúvida de que a conduta do representado recai nos dispositivos violados e apontados anteriormente, razão pela qual eu ratifico os pedidos contidos na petição inicial para condenação em grau máximo do adverso. É a sustentação, senhora presidente.
Obrigada. Eu passo a palavra agora ao advogado do representado, que também terá 15 minutos para a sua sustentação O advogado, oral. que estava sentado em uma das poltronas vermelhas dispostas à frente dos juízes, levanta-se e dirige-se ao palanque também em frente à mesa. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento o eminente presidente dessa Corte Eleitoral, desembargadora Elaine Bianchi, na pessoa de quem eu cumprimento todas as magistradas mulheres dessa Corte, desembargadora Tânia, doutora Joana Sarmento. Cumprimento o eminente relator dessa representação eleitoral, doutor Ataliba, grande representante do 5º Constitucional nessa Corte, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros homens dessa Corte, doutor Luiz Alberto, doutor Felipe Bouzadas, também representante do 5º, doutor Francisco Guimarães. Cumprimento o ilustre procurador eleitoral, doutor Alisson Marugal. Cumprimento todos os advogados aqui presentes, na pessoa do meu colega de bancada do Conselho Federal, doutor Emerson Delgado, que inclusive está prestes a fazer a votação da lista sexta do TST. Eu, infelizmente, não pude porque decidi fazer essa sustentação presencial. Cumprimento todos os servidores aqui presentes, na pessoa da minha contemporânea de Universidade Federal, Narla Santana. Pois bem, como já exposto pelo relator e pelo representante, o questionamento existente nesse caso, ele diz respeito exclusivamente a um vídeo promovido pelo representado, em que ele demonstra o projeto Renascer. Inicialmente, suscitou o representado a preliminar de ausência de interesse processual para processamento do feito e que, inclusive, impede o exame do mérito. Isso se dá porque o rito comum previsto na Lei 64/90, no artigo 22, ele exige a condição de candidato para que alguém venha a ser demandado em representações eleitorais, assim como em AIGES e demais ações que sigam o rito comum estabelecido pela lei eleitoral. Então, antes do pedido do registro de candidatura do candidato, ele, tecnicamente, não pode figurar em representação eleitoral. O advogado é um homem de pele assim branca, sendo, cabelo no curto polo e escuro, passivo, veste toga e usa consta um relógio regressivo a na época tela do marca ajuizamento 13 da minutos. ação, o candidato, ou então pré-candidato, Antônio Olivério Garcia de Almeida, que à época ainda não era candidato. E antes que se diga, excelências, que isso seria um salvo-conduto para condutas vedadas em período pré-eleitoral, de pré-campanha, entende o representado que bastaria, no caso, que se fizesse um pedido cautelar preparatório a uma ação que pudesse ser confirmada, né, mediante o manejo da ação inicial, e aí sim, após o pedido de registro de candidatura, viesse a figurar o representado como parte no presente processo. Então, por esse vício processual, pede inicialmente o representado o acolhimento da preliminar e a extinção sem julgamento de mérito da demanda. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua Já frente. no mérito, excelências, é importante que se faça uma distinção entre propaganda institucional e propaganda particular. De acordo com a representação eleitoral, o presente pleito ele seria subserviente, a conduta vedada seria demonstrada por violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6522. Ocorre, excelências, o artigo 36A da Lei 9.504. Recording in progress. O artigo 36A da Lei 9.504, ela permite ao candidato... Acho que congelou tudo, viu, pessoal? Que promova a exaltação... Eu gostaria que os demais participantes, por favor, cortem o áudio de todos os demais, deixe apenas o advogado que está fazendo a sustentação oral. Eu peço que os outros que não estão usando o microfone agora, que fechem os seus microfones para que a gente possa ouvir a sustentação oral do eminente advogado Tiago. Houve uma interferência técnica do Dr. Emerson, que participa de forma remota. Muito obrigado, desembargadora. Então, o artigo 36A, ele permite ao pré-candidato que leve a efeito a exaltação das qualidades pessoais
E no parágrafo 2º, isso é no caput, no parágrafo 2º do mesmo artigo 36A, é permitido ao candidato que ele divulgue ações políticas desenvolvidas ou as que pretende desenvolver. Excelências, aqui o representado chama a atenção que o fato de exaltar as qualidades pessoais faz parte do próprio jogo democrático, do sistema democrático. Acaso não fosse dado ao representado, aqui na condição de pré-candidato, louvar os seus feitos, também não seria dado ao representante enaltecer os defeitos de uma determinada gestão. O jogo democrático, ele se desenvolve dialeticamente em contraditórios em que a situação louva os seus feitos e a oposição louva os malfeitos da gestão e, dentro da agenda de governo, propõe ali as ações que entende necessárias. Então, a peça publicitária, o vídeo, enfim, ele nada mais faz do que publiciza o projeto Renascer, que foi um projeto importantíssimo, inclusive, diga-se de passagem, para o estado de Roraima, que passou por uma crise no sistema prisional sem precedentes. É um projeto que foi publicizado pelo governador e que tratou de reconstruir a penitenciária agrícola do Monte Cristo. Então, nesse particular, não seria ilícito e muito menos ilegal que o representado fizesse essa publicidade particular divulgada nos seus perfis sociais. E aqui, justamente fazendo o distinguishing entre o entendimento que é suscitado na ADI 6522, eu rememoro o julgamento da representação 06.03409 por esta Corte Eleitoral de Lavra da eminente juíza Joana Sarmento, na qual se reconheceu que, em publicidade particular, não se aplicaria justamente o entendimento da ADI 6522. E eu ainda trago à colação aqui um excerto desse julgado, deste próprio tribunal, que julgou improcedente, nesse particular, a referida representação, no qual a eminente magistrada assim se posiciona. O Tribunal Superior Eleitoral, utilizando a técnica da ponderação dos princípios, em atenção ao bloco de constitucionalidade, dá destaque à liberdade de expressão, motivo pelo qual me filiou integralmente à corrente jurisprudencial externada pelo TSE. Então, entende o representado aqui que o seu direito constitucional à livre manifestação consubstanciado no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal e o artigo 220, conjugado com o artigo 36A, caput parágrafo 2º da Lei 9.504, permitem esse tipo de exaltação aos feitos do candidato, do pré-candidato, ao longo do seu mandato. Então, mais uma vez aqui, fazendo uma contraposição à tese da representante, é importante dizer que não houve utilização de bem público, houve a utilização da imagem de bem público. Essa é uma diferença substancial. E, nesse particular, o Tribunal Superior Eleitoral também já se posicionou no sentido de que a mera utilização de imagem de bem público em propaganda eleitoral não configura conduta vedada. Então, inclusive, julgamento de lavra do ministro Edson Fachin na RO 060229665. Então, entende o representado que a conduta que aqui é questionada, é debatida, ela não seria minimamente ilegal. Por fim, é importante salientar ainda, excelências, que o que houve no referido vídeo foram depoimentos esparsos que não são prestados no ambiente de trabalho de alguns servidores públicos. Então, não houve a utilização do servidor público, ele foi tirado ali do horário de expediente dele para prestar depoimento. É muito nítido que nos depoimentos prestados, os servidores estão num estúdio ou num lugar, numa praça pública, enfim. Então, não se pode dizer, nesse caso específico, que houve a utilização da mão de obra ali estatal para a realização do vídeo. Então, nesse sentido, excelências, dentro de tudo o que aqui foi abordado, entende o representado
que o caso demanda a improcedência do pleito da representante, até porque, sendo uma propaganda, um vídeo particular divulgado em perfis sociais particulares do representado, não há qualquer violação a qualquer inciso do artigo 73 da Lei 9.504. E é nesses termos que pede o julgamento de total improcedência da representação. Muito obrigado. Nós agradecemos e, na sequência, eu concedo a palavra ao eminente Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssima senhora presidente, o doutor Alisson é um homem de pele parda, cabelo e barba no mesmo tom escuro, veste toga e mantém o computador próximo ao corpo. Advogado, a quem cumprimento na pessoa do Dr. Emerson e do Dr. Tiago, servidores desta casa, quem nos assiste também pelo YouTube. Começo aqui pela preliminar trazida pela defesa. O procurador regional está sentado ao lado direito da desembargadora Elaine. O partido representante, por ausência de registro formal de candidatura do representado, entendo que essa preliminar não merece prosperar. Primeiro, e é entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, que as condutas vedadas previstas nos artigos 73, 1 e 3 da Lei de Eleições faz menção aos documentos podem ser à sua praticadas frente por quem ainda não tem condição formal de candidato antes do período para registro de candidaturas. Cito alguns precedentes do TSE, mas me parece que a questão é tranquila, inclusive neste tribunal, que por diversas vezes já registrou esse entendimento também em sua jurisprudência. Portanto, pareceram no sentido do afastamento da preliminar a respeito da falta de interesse de agir. Quanto ao mérito da representação, tanto a parte autora quanto a defesa já colocaram de maneira bastante precisa os fatos que estão sendo discutidos nessa representação e recordo inicialmente, em análise do mérito, que as condutas vedadas dizem respeito aos artigos 73, incisos 1, Na mesa 3 semicircular e 4. estão dispostos, além dos microfones e aparelhos técnicos, da lei de papéis, taças eleições, com água e placas dispostas à frente de cada participante, com o nome e cargo de cada O objetivo um. dessa vedação legislativa é impedir que agentes públicos utilizem bens da administração pública para causar um desequilíbrio no pleito eleitoral, favorecendo determinados candidatos, partidos ou coligação. Portanto, é imprescindível que a sessão seja intencional e destinada a auxiliar, ainda que indiretamente, a campanha eleitoral do pré-candidato. Nesse contexto, depreende-se que somente será vedada se possuir conteúdo eleitoral, isto é, se tiver por objetivo beneficiar algum candidato, partido ou coligação. No caso, verifica-se que a descrição do documentário impugnado, compartilhado nas páginas oficiais de Antônio Denário, intitula-se Renascer, o homem que salvou Roraima, expressão evidentemente com conotação eleitoreira. Além disso, da análise das mídias acostadas na inicial, cujo conteúdo refere-se ao documentário impugnado, observa-se que a publicidade faz uma comparação entre a situação anterior do sistema prisional roraimense e a situação após a gestão do governo do representado, inclusive com aparições do governador nas dependências da penitenciária agrícola do Monte Cristo. Destaque o caráter eleitoreiro do documentário, apesar de sutil, fica deveras evidenciado ao final do vídeo, quando surge ao fundo a imagem de Antônio Denário com a frase Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Além do mais, constata-se do depoimento da testemunha Marcos Heraldo Arnold Marques o caráter evidentemente eleitoreiro da produção do documentário. Isso porque a testemunha confirmou ter sido contratada pela equipe de marketing da campanha de Antônio Denário. Afirmou também que iniciou a produção do documentário em 2018 com o objetivo de comparar a situação do sistema prisional do estado de Roraima naquela época e a situação que se apresentava após a situação de intervenção na vigência do governo do representado, inclusive com indicações e ideias do próprio Denário. Outro sim relatou que a divulgação ocorreu no período pré-campanha e que a finalidade era a utilização da publicidade na campanha do representado. Questionado sobre quem seria o homem que salvou Roraima, a testemunha afirmou que seria o homem que foi eleito para isso. E afirmou tratar-se de Antônio Denário. De mais a mais, confirmou que debateu ideias de roteiro com o governador. Acerca dos questionamentos sobre a participação de agentes penitenciários e autorização para filmagem no interior da PANC, a testemunha afirmou que pediu diretamente ao secretário de Segurança na época, que foi prontamente atendido sem qualquer óbice. Diante disso, entende-se que o documentário em questão, de fato, caracteriza-se prática de conduta vedada
tendo em vista que divulga imagens de bens públicos e projetos sociais cujo acesso é restrito, uma vez que não pode ser utilizado livremente por qualquer candidato. Cito o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no seguinte sentido: a mera captação de imagens de bens ou serviços não tem o condão de vulnerar o postulado da igualdade de chances a ponto de caracterizar a conduta vedada pelo inciso 1 do artigo 73 da Lei de Eleições, inclusive muito bem colocado pela defesa, salvo, e aí é a exceção da jurisprudência, na hipótese de imagem de acesso restrito ou de bem inacessível ao cidadão comum, excepcionalidade cujo ônus probatório compete à parte representante, o que, no entender do Ministério Público Eleitoral, ficou comprovado nos autos. Por óbvio, a penitenciária agrícola de Monte Cristo não é local de acesso irrestrito ao cidadão comum, de sorte que nem todo candidato teria permissão para utilizar o seu espaço na realização de atos de campanha. Quando o pré-candidato, que está atualmente no poder, se utiliza dessa prerrogativa para movimentar sua campanha, está causando um desequilíbrio ilícito no pleito eleitoral, o que é vedado pela lei eleitoral. Dessa maneira, deve ser reconhecida a prática das condutas vedadas previstas nos incisos 1, 3 e 4 do artigo 73 da Lei de Eleições, cabendo analisar a responsabilidade do representado e a sanção adequada. A aplicação da reprimenda deve ser compatível com a gravidade constatada, uma vez que é aplicável o princípio da proporcionalidade no caso concreto. Entendimento bastante tranquilo do TSE, que cito no parecer. No entendimento do Ministério Público Eleitoral, embora esteja comprovada a prática de conduta vedada, ela não se reveste de gravidade suficiente para atrair per si a sanção de cassação de diploma, cabendo, portanto, no caso, somente a aplicação da sanção de multa, fixado o respectivo quantum com espécie nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em face do exposto, senhora presidente, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo provimento parcial da representação especial, no sentido de reconhecer a prática das condutas vedadas previstas no artigo 73, inciso 1, 3 e 4, da Lei 9.504 de 97, com a aplicação da multa prevista no artigo 73, parágrafo 4º do referido diploma legal, cuja fixação do quantum caberá a esse colegiado. É nesse sentido o parecer do Ministério Público Eleitoral. Eu vou a palavra a Vossa Excelência. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Agora a palavra ao eminente relator. Bom dia, presidente. Devolvida a palavra a mim, cumprimento todos os membros dessa egrégia corte na pessoa de Vossa Excelência e cumprimento também especialmente o doutor Alisson Marugal, nosso digno representante do Ministério Público Eleitoral, com assento nesse regional. Cumprimento todos os advogados aqui presentes, na pessoa do meu querido amigo e aluno, ex-aluno, doutor Tiago, e meu amigo, doutor Emerson, meu colega de turma, de faculdade, de formatura, inclusive. Quero deixar de plano meus parabéns a ambas as sustentações orais, o que demonstra que a advocacia de Roraima é de destaque nacional. Vejo aqui 2 conselheiros federais representando as partes aqui. Parabéns a ambos. Cumprimento todos os servidores aqui desse egrégio tribunal, a pessoa do meu querido amigo doutor Nasser. No canto inferior direito da nossa tela, o espaço para a janela dos intérpretes de Libras, e que me alternam o trabalho de tradução a cada 20 minutos. As diversas situações, às vezes no meio da noite. Parabenizo pelo esforço empenhado a esse tribunal. Cumprimento todos os demais presentes que nos assistem, inclusive pela internet. Presidente, inicialmente, há uma questão levantada, uma preliminar, que é prejudicial ao mérito, que trata da falta de interesse de agir, que muito bem já expuseram as partes e o nobre representante do Ministério Público Eleitoral. Essa questão, ela já foi demasiadamente abordada aqui por esse colegiado e nós já formamos da leitura, até porque isso já foi discutido várias vezes aqui e me manifesto no sentido de afastar essa preliminar. O doutor Atalib é um homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, usa óculos e veste toga. Que afasta a Ocupa a preliminar extremidade de da mesa ausência de semicircular. interesse de agir. Alguma divergência? A unanimidade de votos, esta Corte Eleitoral afastou a preliminar de ausência de interesse de agir. Devolvo a palavra.
Relativamente aos fatos imputados ao representado, a legislação de regência estabelece... Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua Eu frente. inicio aqui fazendo uma descrição exatamente do que determina o artigo 73 da Lei 9.504 e os seus incisos. E, considerando que a legislação não merece maiores discussões, eu vou deixar de cansar os colegas com a simples leitura. A douta Procuradoria já se manifestou sobre os fatos e eu também trago no meu voto transcrevendo em verbis o que Sua Excelência acaba de nos ler. Então, não vou cansar os colegas e sigo em frente. E digo, de mais a mais, não se distanciando das conclusões do parecer ministerial e em face do conjunto probatório carreado aos autos, em confronto com o que determina a norma de regência, que serviu de sustentação para o pedido em tela, resta patente que o representado se apropriou de projeto de caráter social do governo de Roraima, projeto Renascer, executado por meio da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça, SEJUC, para fins de promoção pessoal e eleitoreiro, ao atrelá-lo à sua imagem em nome naquela ocasião. Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. Ora, a norma proíbe que se atrele à imagem do agente público a benesse que se oferece à população com recurso do erário. Nesse viés, a Corte Superior Eleitoral fixou o entendimento que a participação de candidato em evento que se lança bens e projetos custeados pelo poder público caracteriza o ilícito capitulado nas leis das eleições. Para efeito de debate, fugindo aqui a um pouco, eu trago uma jurisprudência sobre isso e digo, de fato, o que se vê no vídeo, que está nos autos e todos os colegas tiveram acesso, é que no período da pré-campanha se produziu um vídeo que ao final se lançava uma imagem que dizia o homem que salvou Roraima. Esse é o contexto. Pontuando aqui há muito... Enquanto fala, faz contato visual com os participantes à mesa. Boa sustentação do advogado representado, contudo, não se amolda mais ou menos aquele outro caso que nós discutimos, que seria da publicação. Não é uma matéria que está nos autos, mas foi trazida da bancada, então eu vou ponderar com relação a isso. Isso aqui foi um vídeo que foi produzido e que no final se dá esse contexto, seria a republicação de imagens num contexto de atos de execução de projetos de Estado. Então, continuo. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua Quanto às frente. providências tomadas pelo representado para o devido cumprimento da legislação eleitoral no tocante à publicidade institucional, tal cautela não sana a irregularidade constatada, pois o cumprimento da lei é obrigação de todos, em especial dos agentes públicos, e a fiscalização pela lisura dos atos praticados deve ser observada, principalmente pelos candidatos e seus partidos ou coligações como protagonistas do pleito. Nos autos repousam as provas da conduta proibida. O documentário, cerne da questão de fundo, de fato, caracteriza-se por meio da prática da conduta vedada, divulgando imagens de bens públicos e projetos sociais de acesso restrito, como bem pontuou o parquê eleitoral. Não seria possível a outras partes adentrar o sistema prisional naquele contexto, uma vez que não poderiam ser utilizados livremente por qualquer candidato, resguardado o aproveitamento pela gestão à época do representado. Assim, fica o candidato, outrora beneficiado, passível das penalidades legais. A conduta aqui atacada, como também já ponderou o parquê, entretanto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, não gerou desequilíbrio no pleito capaz de justificar cassação de registro das candidaturas ou dos mandatos, vez que a petição inicial foi protocolada em 20 de julho de 2022 e no dia 22 foi deferida a liminar requerida, determinando a suspensão, o que foi prontamente cumprido. Então, em face do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pela procedência parcial da representação
para aplicar a multa de 10 mil FIIs em razão da potencialidade da conduta e em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao representado Antônio Olivério Garcia de Almeida, nos termos do parágrafo 4º do artigo 73 da Lei 9.504. A multa é aplicada em montante superior ao mínimo em razão da reincidência do representado. É como voto, excelência. Eu só não anotei agora a questão da reincidência. Vossa Excelência pode repetir, por gentileza? Questiona a desembargadora Elaine. Eu sempre tenho me posicionado aqui na aplicação com muito cuidado de multa. É o que eu tenho feito aqui. Nesse caso, houve uma referência expressa na petição inicial em um processo. E eu tomei o cuidado de diligenciar para, de fato, verificar se esse processo havia sido apreciado, se havia. E como eu verifiquei que houve, naquele caso específico, o trânsito em julgado, eu aumento a pena, mas para um patamar razoável, até porque a conduta não foi demasiadamente grave e não houve tempo suficiente nem para atingir muita gente, porque ficou no ar só um dia. Qual seria o valor pela reincidência? 10 mil FIIs, então, de 5 do mínimo para 10. 5 no mínimo e pela reincidência 10. Não. O mínimo é 5, então eu já aplico 10 já direto, 10, em razão da reincidência. Em discussão, o voto do eminente relator, que dá provimento, que julga procedente a representação especial para aplicação de multa no valor de 10 mil UFIR pela reincidência. Pois não? A doutora Tânia pede a palavra. Em que pese a ação atingir a finalidade de repreender a atitude do... A desembargadora Tânia está sentada ao lado direito da mesa, próxima ao centro. A doutora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto à altura do ombro, veste toga e usa um óculos. Sentados nessa cadeira, é fazer da oportunidade um momento pedagógico para ver se a gente muda, né, a nossa maneira de fazer política, né, no nosso estado, em qualquer situação, em outros estados da federação, enfim, creio que a gente não vai chegar a tanto. Mas, como conclui o relator, por trás da desembargadora, em destaque a bandeira do Brasil. A exposição da figura é evidente. E enquanto eu assisti às falas dos advogados e o voto do relator, me ocorreu uma lembrança de um pensamento da Margaret Thatcher, em algum momento da vida dela, em que ela afirma, e eu concordo com isso, quem fez, quem faz, não precisa estar exibindo. Por quê? A pessoa que for alcançada por aquela política, ela terá, né, uma resposta sempre em favor do político favorável. Então, até quando nós não vamos fazer nada, chega o momento da eleição, a gente começa a se desdobrar, né, a querer salvar, a querer promover. E é evidente que, quando a lei trata das condutas vedadas, ela quer tirar esse privilégio do candidato. Como eu, que não estou no cenário político, no cenário da gestão pública, né, vou concorrer. Né? E aqui me parece até que eu estou usando da miséria das criaturas que estão ali largadas, abandonadas, discriminadas, enfim. Eu não estou aqui para julgar o que eles fizeram, né? Eu já aprendi que nós somos todos inocentes, inclusive o político. Por isso eu falo sempre alguma coisa para a nossa reflexão, para ver se a gente se melhora. Né? Eu não preciso fazer propaganda de mim, do que eu sou. Isso devia ser terminantemente proibido, mesmo de forma institucional. Porque o que é a propaganda de uma política, de uma ação? A própria ação e seus benefícios. Por que eu tenho que dizer, então, não é bom, não atingiu ninguém, eu tenho que, né,
Diz que ninguém come o ovo do pato porque ele não canta, né? A galinha faz barulho, não escapa um. Então, e é um ovo enorme, e é um alimento bom. Então, assim, eu trago essa reflexão. A conclusão não pode ser diferente, salvo quanto ao valor da multa. Muito acanhada, né? A reincidência não é uma, já são 2, 3, 10 desde que eu estou aqui, não sei quantas vezes. Então, eu acho que a gente precisa empoderar nossas decisões, presidente, porque, no final das contas, nós estamos aqui para os papéis à sua frente, reprimindo ações que, claro, o projeto do político, ele vai no hospital, ele vai até no presídio, né? Ele vai de pedacinho em pedacinho e é de grão em grão que a galinha enche o papo. Ninguém enche o papo, né? Jogando um punhado de milho na boca, porque você vai se engasgar. Então, é evidente que a gente precisa, né, adotar decisões mais coerentes com o cenário da política local e mais pedagógico para que haja, eu sei que isso pouco importa, entendeu? A política, que deveria ser a arte do bem, ela acaba sendo a arte do meu próprio bem, né? Ela deixa de ser uma coisa que vai atingir a sociedade. Esse negócio deve ser muito bom, eu tenho até medo de experimentar, porque vai que eu experimente e não queira mais sair, porque ninguém quer sair, gente. Se é um trabalho tão árduo, tão difícil, eu tenho que mexer em todas as necessidades de um povo. Por que eu não me dou assim uma única vez na minha vida para fazer isso? Aí vem a bendita reeleição. Quem concorre? Qual é o anônimo que tem um coração sem maldade e boa vontade que vá se eleger contra tudo isso? Ninguém se elege. Então, eu faço essas reflexões, compartilho, na verdade, faz menção aos as minhas documentos à sua frente. Quem me vê aqui escrevendo não tem noção de quanta coisa passa na minha cabeça. Enquanto eu escuto as falas dentro do julgamento. E eu penso que seria razoável que, pelo menos, a metade da multa sugerida pela lei. Acho que 50 mil FIIs seria razoável diante de tantas e tantas reincidências nesse mesmo sentido que nós já tivemos a oportunidade de julgar nesse ano em que estamos enfrentando o terceiro turno das eleições de 2022. A senhora terminou? Terminei. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Patamar de 50 mil FIIs. Isso. Ainda em discussão. Senhora presidente, pois não, doutor Felipe. O doutor Felipe pede a palavra. Sim, nós ouvimos. Bom, primeiramente, um bom dia. O doutor participa da sessão de forma remota, tendo sua imagem projetada no quadro branco ao fundo. O doutor Felipe está em um escritório particular. É um homem jovem de pele branca, cabelo preto, curto. Usa um terno escuro, usa óculos de fones de ouvido. O quanto que eu fico impressionado com a pessoa ter a coragem de fazer uma propaganda falando que é o homem que salvou Roraima, senhora presidente. Isso é de uma... eu não sei se o senhor governador se sente um super-herói ou se ele realmente acredita nisso que escreveu. Essa propaganda ocorreu exatamente um mês antes do início das propagandas eleitorais pela internet no ano de 2022, que se iniciou no dia 16 de 8. Faz menção aos documentos à sua frente. E essa pedância toda é absolutamente antirrepublicana. A pessoa simplesmente se apodera de todo o sistema carcerário do estado de Roraima, como se ele não fossem os recursos públicos e toda uma ampla gama de servidores trabalhando por trás para que esse sistema penitenciário funcione, mas não somente ele
tivesse sido a pessoa com poderes incríveis para poder conter o caos que especificamente a penitenciária Monte Cristo poderia voltar a ser. Isso por conta disso, com todas as vezes ao doutora Taliba, eu entendo que uma multa de 10 mil FIIs seria realmente seria fazer-me rir dessa corte, porque uma pessoa que tem um patrimônio declarado de aproximadamente 50 milhões de reais, 10 mil reais não sei se o governador gosta de beber vinho, mas tem vinhos que se pagam somente com esse valor. Então, eu concordo com a colega desembargadora Tânia, somente já adiantando meu voto, também por conta do curtíssimo período que essa propaganda ficou no ar. Eu também concordo que não é o caso de cassação, mas eu não posso deixar de me sugerir que a multa seja aplicada no seu máximo legal, que seriam 100 mil ofensas. Obrigado, senhora presidente. Alguém mais queira se pronunciar? Questiona a desembargadora Elaine. Funcionou? Sim. Fala a juíza Joana. Bora lá, né? Senhores, em que pese todos os argumentos... A doutora Joana está sentada na extremidade esquerda da mesa. Eu tenho muita é uma mulher de pele branca, cabelo escuro na altura do ombro. Tirando o caso de ser uma propaganda absolutamente enganosa, né? Enfim, tirando esse fato, eu acredito que o sustentado pelo doutor Tiago me parece mais adequado. Ainda que se argumente que outros candidatos por trás da mesa, ao fundo da imagem dos juízes, a equipe técnica e assessores, também sentados à frente de computadores. Teriam, como alguns da bancada federal estiveram por lá e talvez a gente não saiba se não vão estar na propaganda porque fizeram conduta tão ou mais gravosa do que foi praticado pelo senhor Antônio Denário, porque, como juíza da vara de execução, principalmente o diretor da unidade, quando ficava com receio de alguma coisa, entrava em contato com o gabinete. Então, tirando o fato de ser propaganda enganosa, né, ele não salvou o sistema penitenciário não foi salvo porque não se salva sistema penitenciário. O objetivo do sistema penitenciário não é ser salvo. O sistema penitenciário ele foi enquanto minimamente faz contato visual com os participantes à mesa. Conjunta, Tribunal de Justiça, Ministério Público, agentes, Defensoria Pública da União, recursos públicos da União. Então, primeiro, é muita pretensão do senhor governador achar que ele salvou alguma coisa, porque ele não salvou. Aliás, a maioria dos recursos vieram do Departamento Penitenciário Federal, que, inclusive, para a liberação desses recursos, foi feito um levantamento, à época, pela Vara de Execução Penal, que esses recursos haviam sido devolvidos ao DPEM por falta de plano de aplicação. Então, quando veio a intervenção e a situação era tão crítica que simplesmente o Tribunal de Justiça estava inviabilizado do cumprimento de suas metas, porque simplesmente não tiravam preso de dentro do sistema prisional para dentro da cabine, houve uma articulação muito grande do Tribunal de Justiça e do Ministério Público para que seja feita a ação que foi feita, que minimamente recuperou o sistema prisional de Roraima. Primeiro, nesse ponto. Então, em que pese ser uma propaganda manifestamente enganosa, no mínimo, ainda que se argumente que enquanto outros fala, faz menção aos documentos à sua frente. Por ciência própria, outros candidatos teriam a mesma oportunidade. Infelizmente, a partir do momento que você permite uma reeleição, que não deveria existir, a gente está sujeito, em maior ou menor escala, a esse tipo de propaganda, de mostrar, entre aspas, as suas qualidades. E, assim, mostrar tão, entre aspas, as suas qualidades, porque o sistema prisional nunca é lembrado para nada, né? Então, assim, me soa muito hipócrita alguém que sempre sustenta preso bom é preso morto, e lá mostrar suas benesses do sistema prisional. Mas, infelizmente, propaganda enganosa e hipocrisia de político não é o que está em jogo nessa representação. Então, me parece
com esses argumentos, que a propaganda foi uma propaganda particular, enganosa, de péssimo gosto, mas que não tem a capacidade de gerar, no meu sentir, a procedência da representação. Ainda em discussão. Doutora Taliba. Ajuste o microfone à altura do seu rosto. Atentamente às argumentações de Sua Excelência, a doutora Joana. E, pelo que eu compreendi, Vossa Excelência, então, mantém aquela tese da improcedência. Isso é uma propaganda particular. Fala, juíza Joana. Veiculada em redes particulares. Presidente, eu confesso para a senhora, assim como ouvi da argumentação aqui da bancada, eu estudei essa matéria, eu fiquei muito curioso com relação a isso e fui analisar toda essa questão, mas diante das argumentações e a gente ainda está em discussão aqui, né, das argumentações da doutora Joana, eu vou mudar meu voto e vou aderir à tese da doutora Joana, e compreendendo que, até porque verifiquei, foram nas redes pessoais do representado, e vou aderir à tese da doutora Joana e reconhecer e votar pela improcedência nos termos da divergência. Mais alguém queira se pronunciar? Ou melhor, eu posso até aderir à tese, né, e votar pela improcedência. Né? Sim, você como já está fiz mudando o seu voto para diante das argumentações julgar pela improcedência da ação. A doutora Tânia pede a palavra. Pois não, doutora Tânia. Me parece que os argumentos da doutora Joana, no final, quando propõe o indeferimento, eles entram em contradição, até porque nós ainda estamos falando de propaganda enganosa, de algo que não se fez, seja de forma institucional ou particular. Eu não vou deixar de ser a desembargadora Tânia quando eu estou aí na rua, então eu tenho que me conter em todas as minhas publicações, naquilo que eu digo, sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço. Não sei, não compreendo, está muito evidente ainda, de forma antecipada, né, a conotação eleitoral, e se foi um dia, se foi dois, é porque alguém estava atento, né, e conseguiu a medida proibitiva na maior brevidade possível, e a Justiça Eleitoral deu essa resposta, me parece que foi retirada em razão de uma decisão. Então, assim, não entendo como ter como justificado, pelo mero caráter particular, a não reprimenda de um fato que, ainda que tenha sido potencialmente corrigido em tempo hábil, né? Por trás da desembargadora, em destaque a bandeira do Brasil. Algo que não ocorreu, que não trouxe prejuízos, que não afetaria, que não comprometeu, quando a gente está vendo, como eu disse há pouco, que cada momento, uma articulação, uma manobra, uma forma de promoção, né? Ora de uma forma, ora de outra, e as redes particulares, enfim. Eu realmente não olho rede de política, mas tem gente que olha, né? Enfim, eu mantenho, e eu não sei se o doutor Felipe compreendeu o valor da multa, né? Não foi no teto. A minha proposta, a minha sugestão, quando divergi do voto do ilustre relator, foi de elevar para 50 mil FIIs, considerada a reincidência. Eu não sei se ele fez uma terceira proposta, agora o relator também já mudou
o sentido do seu voto, só para esclarecer que eu entendi que ele... 50 mil já em razão da reincidência, certo? Certo. Doutor Felipe, doutora Tânia está constando Vossa Excelência, se acompanha, inclusive, o valor proposto. Eu propus, senhora presidente, o valor de 100 mil filhos, é um valor maior, todavia, possivelmente, se prevalecer no voto médio da doutora Tânia, vai ser aquele adequado. Todavia, minha proposta é de 100 mil filhos. Pois não. Aqui. Ainda em discussão. Ouvi atentamente todos os argumentos e, assim como no julgamento anterior, eu procuro me concentrar na lei, na letra da lei. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. A maioria das situações aqui apresentadas, se propaganda institucional ou propaganda particular, enfim, tem muito de construção jurisprudencial, a tentativa de definição ou de adequação do caso concreto ao que diz a lei. Quando nós vemos a lei dizer que é proibido o uso de bem público para fins de propaganda eleitoral e que permite a propaganda para fim particular... Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. Procuro entender qual seria a visão do homem comum, do homem médio, aquela visão de quem não está dentro da seara jurídica. Eu perguntaria para qualquer um aqui, ou para qualquer um, e procuro perguntar isso, inclusive, para as pessoas com quem eu convivo, pessoas que me ajudam em casa, se, olhando a propaganda, olhando o documentário, se aquilo é ou não uma propaganda eleitoral. Alguém tem dúvida? É óbvio que é uma propaganda eleitoral, é feita exclusivamente para fim eleitoreiro, para divulgação da imagem e dos feitos daquele que está divulgando aquela propaganda. Não fosse assim, não teria nem sentido de veicular. Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. E sobre o uso. O que seria, então, o uso permitido na propaganda particular, diferente do que foi feito pelo eminente, então, governador? Se você pegasse imagens que já tivessem sido gravadas, imagens que foram usadas durante os anos de governo, de eventos em que ele tenha participado, coisas que já estavam registradas na mídia, e aí você monta um documentário, e aí você coloca como uma propaganda na sua rede particular. Ou então, você usa um cenário público, um cenário de acesso coletivo, por exemplo, uma praça. Você está na praça fazendo uma gravação, um filme, um documentário. Ou você está na fachada daquele prédio. Eu quero aqui fazer algo sobre a penitenciária, então eu vou na frente da penitenciária e faço a divulgação e monto o vídeo e conto a história que eu quiser. Por trás da mesa semicircular, há um quadro branco para projeção de slides. Para eu, que sou uma autoridade estadual, ingressar na penitenciária, eu preciso fazer todo um pedido, todo um procedimento administrativo para eu ter acesso àquele prédio. Principalmente para ingressar. Enquanto fala, faz contato visual com os participantes à mesa. Assim como os outros, sejam advogados, estão aqui os advogados para não me deixar mentir, sejam os outros candidatos ou... Agora, isso não é permitido para qualquer pessoa. Não existe visitação à cadeia pública para qualquer cidadão comum. Não existe acesso, ingresso não é aberto, não é um local que você possa estar lá fazendo Enquanto excursão. fala, faz contato visual com os participantes à mesa. Isso não é um local, como bem disse aqui, defendeu o eminente procurador eleitoral. Não é um local de acesso público, gente. O que é isso? É uma penitenciária onde estão os presos reclusos. Infelizmente, não está funcionando como deveria.
E foi bom que a doutora Joana tenha trazido a questão da propaganda enganosa, e aí também a gravidade, doutora Taliba. Porque, Olhe atentamente para os papéis à sua frente. felizmente ou infelizmente, à época, eu era conselheira do Conselho Penitenciário, do Conselho Nacional de Política Penitenciária. E não só uma e nem duas vezes, sentada à mesa daquele conselho em Brasília, eu levei os pleitos a respeito da situação da penitenciária, tanto do meu tribunal, Tribunal de Justiça de Roraima, como do Ministério Público, enfim, todas as instituições que atuam naquele sistema, para que nós pudéssemos defender a intervenção das forças nacionais lá dentro. Se tem uma coisa que não houve aqui, foi qualquer participação ou salvamento ou salvação, como diz a propaganda, por parte do eminente governador do Estado. Quem atuou lá dentro foram as forças federais, com dinheiros e recursos federais e com a atuação de todos que integram o sistema penitenciário. E que bom que a doutora Joana está nessa mesa para poder não me deixar mentir. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que nós chegamos a implorar para que o governo federal mantivesse a Força Nacional à frente da segurança daquele local. E, até onde eu acompanhei, mesmo depois de deixar o Conselho, essa força permaneceu por muito tempo e nem sei se Na ainda mesa está lá. semicircular estão dispostos, além dos microfones e aparelhos técnicos, papéis, taças com água e placas dispostas à frente de Então, cada participante, com o nome e cargo de cada um. Além de não ser uma propaganda particular, porque usou o bem público, e não usou só a imagem de tempos em que ele governou. Ele ingressou no sistema, ele fez o documentário dentro, e aí está o uso do bem público. Ele ingressa dentro da penitenciária e usa as suas instalações para fazer a sua propaganda. E ali não é local de acesso público, não é local de excursão, não é um local de se fazer filmagem documentário para fim de propaganda eleitoral. Então, além do uso indevido do bem público, além de tudo isso que foi dito aqui, nós temos a propaganda enganosa, como foi dito aqui pela doutora Joana. Haveria outras coisas a dizer que estão no voto que eu trouxe aqui, sustentando, inclusive, os servidores que estavam lá e que pararam suas atividades para atender o documentário. Nós temos também aqui a fala de testemunhas a respeito do documentário, demonstrando que ele atingiu o objetivo. E se isso não é desequilíbrio de força entre os demais candidatos, é assim, algo que a gente precisa evoluir, amadurecer, porque, infelizmente, doutora Joana, a desembargadora Tânia, o doutor Felipe, a reeleição, da forma como ela está legalizada no nosso país, sempre será palco para esse tipo de ação que nós estamos julgando. Ou o candidato deve se desincompatibilizar, como existia antigamente, ou não deve haver reeleição, porque, senão, o uso da máquina pública para beneficiar aquele que está no comando vai continuar existindo, e nós vamos estar aqui julgando as ações por causa disso. O desequilíbrio é evidente, só o fato da pessoa deter o cargo já é um fator de desequilíbrio. Eu peço vênia, doutora Joana, eu peço vênia, doutora Taliba, que alterou o seu voto, mas eu acompanho a divergência trazida pela desembargadora Tânia, acompanhada pelo doutor Felipe. Eu vou passar a colher os votos, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra. O doutor Francisco pede a palavra. No que tange aqui, a doutora Joana mencionou... O juiz Francisco é um senhor de pele clara, cabelo ruivo levemente grisalho, veste toga e um óculos. DPE,
quero acrescentar também que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Roraima, através do nosso presidente Edinaldo, e a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Direito Carcerário, também realizou um brilhante, valoroso trabalho no que tange foi feito um relatório de tudo que estava se realizando, entendeu, no sistema carcerário. E esse relatório foi encaminhado ao Ministério Enquanto fala, Federal, faz menção aos documentos à sua frente. Ao Tribunal de Justiça, ao Conselho Federal, entendeu, e determinados órgãos federais. Então, esse trabalho que realmente foi feito também pela Seccional Roraima, que é de grande valia, também tem reconhecimento, e, inclusive, entendeu, com o apoio do Poder Judiciário. Só para deixar registrado isso, presidente. Obrigada. Doutora Tânia já votou pela procedência da ação e aplicação de multa de 50 mil FIR em razão da reincidência. A doutora Joana já lançou seu voto pela improcedência da representação especial. Doutora Ataliba também, alterando seu voto, julgou pela improcedência da representação. Doutor Felipe julga e acompanha a divergência pela procedência da representação e aplicação de multa de 100 mil UFIR pela reincidência. Doutor Luiz Alberto, como vota Vossa Excelência? Bom dia a todos. Eu ouvi atentamente. O juiz Luiz Alberto é um homem de pele clara, cabelo e barba grisalho, veste toga e um óculos. Eu confesso que eu havia ficado com muita dúvida nesse caso. Porque a questão aparentemente singela, ela é complexa. Ela fica numa zona cinzenta em que você pode puxar para um lado e para o outro. Eu tensionava até pedir vista dos autos, mas diante do que já estamos no final do ano e precisamos continuar com as metas, etc., e diante da explicação da doutora Joana, eu voto pela divergência, pela improcedência. Como vota o magistrado Francisco de Assis? Presidente, pedindo vênias aos pensamentos diferentes. Fala o doutor Francisco. O relator tem de vista o mesmo ter também mudado o seu voto, acompanhando o voto da doutora Joana, consequentemente as suas argumentações fáticas e jurídicas apresentadas em plenário. Anuncio o resultado. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Por maioria de votos, vencidos os magistrados Tânia Vasconcelos, Felipe Bousada e Elaine Bianchi, julgou improcedente a representação especial. Peço o pregão do próximo processo. Ação de investigação judicial. O secretário ao lado esquerdo da doutora faz a leitura do documento que segura em suas mãos. Relatora juíza Tânia Maria Brandão Vasconcelos. Representante, coligação O senhor Roraima, secretário, muito que melhor. está sentado ao lado da desembargadora, MC é um Luiz homem Delgado negro de pele Gomes. clara, veste Primeiro toga e usa representado, óculos. Antônio Oliveira Ele Garcia lê de atentamente Almeida, a pauta que segura em advogado suas Tiago mãos. Pires de Melo. Segundo representado, Edilson Damião Lima, advogado Henrique Keisuke Sadamatsu. Terceiro representado, Irã Manuel Gonçalves da Silva, advogado Fernando dos Santos Batista. Quarto representado, José Raimundo Rodrigues Silva, advogado Fernando dos Santos Batista. Quinta representada, Aline Maria de Menezes Rezende Chagas, advogado Jonas Coleto Trakinski. Sexto representado, Weston Paulino Berto Raposo, advogado Raul Cavalcante do Vale. Haverá sustentação oral de 15 minutos do advogado MC Luiz Delgado Gomes por videoconferência pelo representante e de forma presencial dos advogados Tiago Pires de Melo e Henrique Keisuke Sadamatsu, respectivamente, pelos representados Antônio Oliveira Garcia de Almeida e Edilson Damião Lima. Eu passo a palavra para a eminente relatora. A doutora Tânia fala. Havendo pedido de sustentação oral, senhora presidente, eu dispenso a leitura do relatório e podemos seguir com a oitiva dos representantes das partes. Nesse sentido, eu passo a palavra ao eminente advogado Emerson Delgado. O doutor para participa da sessão de forma remota, tendo sua imagem projetada no quadro branco ao fundo. Agradeço, senhora presidente, renovo os cumprimentos.
a todos os presentes do plenário, aos que nos acompanham aqui pela forma virtual também. E a minha intervenção será realmente extremamente pontual. O doutor Emerson é um homem de pele branca, os fatos foram bem escuro e colocados social, na petição veste um inicial. blazer preto. O Ministério Público teve a oportunidade de analisá-los, mas em apertada simples, o que aconteceu foi um evento público, uma festa pública que acontece no interior do estado de Roraima, na cidade de Normandia. Essa festa sempre é subsidiada com dinheiro público, e durante a festa, diversas pessoas fizeram propaganda para candidatos, à época candidatos, que hoje estão enrolados no polo passivo da lide. Então, o que eu questiono a Vossas Excelências, e uma forma até de nós refletirmos um pouco mais, é até que ponto, como aconteceu agora na questão do que acabou de ser julgado, até que ponto o serviço público, o dinheiro público pode ser utilizado em promoção pessoal, em promoção particular. Aqui não se trata de fazer propaganda, não se trata de tratar o que vai ser julgado sob a perspectiva de propaganda. Aqui se trata de um ilícito utilizando o recurso público para se fomentar perspectivas eleitorais para particulares. Essa é a questão que deve ser analisada por Vossas Excelências. Talvez em grau de reflexão, essa questão do sistema prisional, nenhum candidato que não seja do governo tem a opção de entrar no sistema prisional, bater a porta e falar: eu trouxe minha equipe aqui de produção, vou fazer um vídeo. Isso não acontece, e é por isso que há previsão específica no artigo 73 de conduta vedada. E a mesma coisa acontece no caso dos autos. Uma festa pública, uma festa tradicional no interior do estado, patrocinada com dinheiro público, em que o microfone é utilizado para propalar pretensões eleitorais, não pode ser aceito por Vossas Excelências. Razão pela qual eu ratifico o pedido escondido na inicial, pela procedência do feito. Obrigada, doutor Emerson. Na sequência, eu passo a palavra ao eminente. Há alguma preferência? Qual dos dois irá falar primeiro? Doutor Tiago? Pois não. Então eu passo O a palavra ao advogado que estava sentado em uma das poltronas vermelhas dispostas à frente dos juízes levanta-se e dirige-se ao palanque também em frente à mesa. Dia novamente, renovo os cumprimentos na pessoa da eminente relatora deste caso, corregedora-geral eleitoral, doutora Tânia Vasconcelos. Pois bem, o caso em questão, ele trata de duas situações que são narradas pela coligação autora, no sentido de que teria havido abuso de poder político e econômico. É relatado que o repasse de verbas a pretexto da situação de calamidade pública sofrida pelo município de Normandia se enquadraria como um possível abuso de poder político e econômico, assim como a realização da Festa da Melancia, do Festival da Melancia, que é um festival típico da região, teria também afetado e desequilibrado o pleito eleitoral. Inicialmente, Excelências, há uma preliminar que foi levantada pela defesa, e nada obstante a vênia, o respeito e o acatamento que se tem pela eminente corregedora, entende aqui nas cadeiras vermelhas ao fundo, alguns espectadores que há um sentados. cerceamento de defesa por parte em relação ao pedido de produção de prova técnica nos presentes autos. A exordial são juntadas imagens que, inclusive, estão certificadas por um aplicativo chamado Verifact. Porém, os vídeos, eles não contam com qualquer certificação. O principal vídeo, inclusive, que vai ser debatido, muito provavelmente por essa corte, ele é um vídeo rudimentar. É um vídeo gravado por não se sabe quem, em que é dito que o prefeito manifesta apoio aos requeridos nessa ação. Então, no mundo que nós vivemos hoje, Excelências, no mundo de inteligência artificial,
no mundo do chat GPT, né, em que, inclusive, eu fui surpreendido essa semana com um amigo que me mostrou um aplicativo que fazia uma música em segundos, uma música com voz, emulando voz, com melodia, só bastava dizer o tema. Então, é nesse mundo que a gente vive. Então, por parte do requerido, há uma sincera dúvida em relação à autenticidade, à rigidez e à integridade desses vídeos que foram colacionados e que, repito, não constam com qualquer certificação de originalidade. Então, por isso, sendo possível a manipulação desses vídeos, a edição, recorte, é provável, no mínimo aconselhável, que se faça uma ratificação pericial enquanto dessa fala, prova. faz menção aos documentos à sua frente. Se o que pretende, dentro de um contexto de ação de investigação judicial eleitoral, é a apuração dos fatos, da forma como eles aconteceram, é necessário que essa prova seja ratificada. O vídeo foi editado ou não? Então, e eu destaco, inclusive, que o vídeo que consta no ID 6216008, não é possível ver a expressão facial do prefeito Raposo. Não se sabe dizer se o vídeo, se o áudio que lá consta, ele é sincrônico com a fala do prefeito, se foi, de fato, proferido ali naquele momento, ao longo daquele festival. Só correndo isso aqui da balizada doutrina de Delmanto Júnior, para que uma prova ela tenha a necessária rigidez para que ela possa ser considerada prova, é necessário que se certifique a autenticidade, a autoria e temporaneidade. Aqui a gente não sabe quem filmou o vídeo, não se tem notícia quem filmou, como eu disse, é um vídeo muito rudimentar, e não se sabe se ele foi editado ou não. Nas razões invocadas pela corregedora, disse que não haveria dúvida suficiente enquanto em fala, relação faz ao vídeo menção para aos que documentos ele, à sua frente. fosse passível de perícia, bem como que o momento seria da contestação. E aqui renovando os protestos de vênia, a eminente corregedora entende a defesa que o momento adequado seria mesmo durante as diligências complementares, na forma do artigo 22, inciso 6º, da Lei Complementar 64, até porque não encerrada a atividade instrutória. No processo eleitoral, ainda mais nesse rito da AIGE, a atividade instrutória ela se encerra com a intimação das partes para alegações finais. Então, por esse motivo, há uma preliminar que é levantada e se pede o deferimento, no sentido de que o feito ele retorne até a fase instrutória para que seja submetido os vídeos à perícia técnica e, eventualmente, confirmar a sua integridade. No mérito da questão, não se abordou com mais vagar ao longo da sustentação oral pela representante, mas na petição inicial é suscitada a questão do repasse pela situação calamitosa. Esse repasse por si só, de forma alguma, ele indica que houve favorecimento ou benefício do aqui representado. O que há, na verdade, é um atendimento a uma situação de emergência, não só de mas de, salvo engano, 12 municípios que foram assolados por fortes chuvas. Então, nesse contexto, sem que se demonstre que há uma correlação entre o repasse e um benefício eleitoral por parte do requerido, não se observa qualquer ilicitude ou ação que comprometa a normalidade do pleito eleitoral. Na verdade, a instituição e a abertura de crédito extraordinário, ela é prevista constitucionalmente no artigo 67, parágrafo 3º da Constituição, e foi editada de acordo com a Lei Estadual 1687, lei estadual essa que foi objeto de pedidos da própria Associação dos Municípios. Houve uma interferência, uma intervenção junto ao Poder Legislativo, e isso se tornou um instrumento legal, que é justamente a Lei 1687. Então, nessa parte, não se verifica qualquer relação de causa e efeito entre a argumentação trazida pela representante e o suposto benefício eleitoral.
O segundo ponto, que é debatido nesse caso em específico, trata-se de que o Festival da Melancia teria desequilibrado e afetado a normalidade do pleito eleitoral. Aqui, de toda forma, se busca responsabilizar o governador do estado de Roraima, ele não é prefeito do município de Normandia, então, que não tem qualquer ingerência sobre o Festival da Melancia, busca-se responsabilizar ele pela realização do evento. Veja, o evento ele é promovido há anos, décadas, é um evento cultural daquela localidade e ele é promovido exclusivamente pelo município de Normandia. Não há ingerência do chefe do executivo sobre esse evento em específico. E aqui vale a menção também de que, em momento algum, há a utilização do palanque por parte do representado, não há pedido de voto por parte do representado. O que há, como dito, é o vídeo em que há uma declaração de apoio por parte do prefeito daquela municipalidade. Prefeito que organizou o festival, foi quem se responsabilizou pela contratação, enfim, de bandas, enfim, de tudo que lá houve, mas não há qualquer ato do representado aqui nos autos que possa ser demonstrado ou criminalizado como pretende a representante. Eu destaco que esse festival em específico, ele foi o primeiro realizado após a pandemia. Então, é natural que a própria municipalidade busque apoio e incentivo perante a Secretaria de Cultura. Então, se houve algum repasse da Secretaria de Cultura, só foi a título de fomento da cultura e da economia naquela localidade. Nesse caso específico, Excelências, eu chamo a atenção também que a mera demonstração de apoio em redes sociais por parte do prefeito, por si só, não pode ser considerada conduta apta a afetar a normalidade. Inclusive, a própria candidata da representante contava, como é público e notório, contava com o apoio do prefeito da capital. E isso não pode ser Organize os criminalizado. papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. Eu destaco também que, para fins da AIGE, é necessário que as provas, indícios e circunstâncias elas sejam cabais, elas demonstrem de forma inequívoca o abuso do poder econômico. A prova aqui ela não pode partir de meras ilações ou conjecturas. Então, observando-se a questão, inclusive, pelo viés da gravidade que é exigida pela Lei 64, basicamente se tem um vídeo de 1 minuto em que se pede apoio ao requerido. E aqui, esse vídeo de 1 minuto, pelo menos na visão, inclusive, que é questionado em sede de cerceamento de defesa, em sede preliminar, esse vídeo, por si só, ele não tem aptidão para afetar, desequilibrar ou configurar o abuso de poder econômico. No máximo, eu trago aqui a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no máximo que poderia se interpretar é que o representado, o requerido aqui, Antônio Olivério, ele é no máximo beneficiário do ato. E como beneficiário não se pode aplicar a penalidade de inelegibilidade. Eu trago aqui o precedente no agravo em RESP 0629.974, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, no qual a referida hipótese de inelegibilidade aplica-se somente ao candidato que praticou o ato abusivo, o coelho anueu, e não a quem foi mero beneficiário do ilícito. Então, entende o requerido que não há nenhuma caracterização, nenhuma conduta efetivamente delineada, praticada pelo requerido, que possa aqui ser punida ou ser taxada como abuso de poder político e poder econômico. Por fim, como bem observado pelo eminente procurador eleitoral, a votação em Normandia ela corresponde a 1% da totalidade dos votos. 1% da totalidade dos votos obtidos pelo requerido. Ou seja, nem há gravidade na conduta e nem há potencialidade. Muito embora a Lei Complementar 64 ela não exija especificamente a potencialidade, aqui não se verifica nenhum dos requisitos.
e é por isso, nesses termos, é que se requer o julgamento, pelo menos em relação ao requerido Antônio Oliveira Garcia de Almeida, é que se pede o julgamento de total improcedência da presente age. Muito obrigado. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Henrique Sadamatsu, por 15 minutos. O doutor Henrique levanta-se da poltrona e ocupa o palante. Está representando... O doutor Henrique é um homem de pele branca, cabelo curto e escuro, veste toga e usa óculos. Fala olhando diretamente para a mesa central. Autoridade na qual peço vênia para cumprimentar os demais membros da Corte Regional Eleitoral do Estado de Roraima, nossa eminente relatora, vice-presidente e corregedora desta Egrégia Corte, doutor Alisson Marugal, digno representante do Ministério Público Eleitoral. E hoje eu me encontro numa posição tanto quanto complicada, dado os meus predecessores, que muito bem sintetizaram a matéria, e, assim, me perdoem, cumprimentar também os advogados, na pessoa do Dr. Tiago de Mello, que se saiu muito bem, ao meu ponto de vista, na sua sustentação oral. Então, e ainda tendo em vista que eu fui subestabelecida recentemente, tendo em vista que o Dr. Jonas, que é o patrono da causa, que apresentou a defesa, eu não sei nem se ele chegou ainda a Boa Vista, como ele saiu de viagem, me pediu para vir substituí-lo nessa tribuna, e aqui estou fazendo. Mas agora vi que eu estou com uma responsabilidade muito grande, dada a excelência do que já foi dito dessa tribuna. Bem, mas aproveitando disso, eu só queria pontuar, já que tudo muito bem explicado pelo Dr. Tiago anteriormente, eu queria pontuar algumas coisas. Em primeiro, chamando a atenção o fato de que Edilson Damião não praticou nenhum ato, não estava presente e agora sofre os efeitos dessa ação, ou poderá sofrer os efeitos dessa ação. Essa é uma questão bem interessante, até do ponto de vista quando a gente examina o artigo 91, né, do nosso Código Eleitoral, quando a gente fala que a chapa é plurissubjetiva, é única e indivisível. Essa questão, eu já assisti os debates aqui, só que não nesse foco, aqui, na verdade, nessa ação, que ela toma um foco diferente, mas eu queria trazer Nas cadeiras vermelhas ao fundo, alguns espectadores sentados. Aliás, rememorar, porque eu tenho certeza que Vossas Excelências sabem muito mais de direito eleitoral do que eu. Veja, essa questão da chapa plurissubjetiva única e indivisível, ela vai surgir na história do direito eleitoral brasileiro, ou melhor seria, na história do Brasil, a partir do novo Código Eleitoral em 1965, pós-golpe de 1964, ou para quem entende diferente, Revolução de 64. Muito bem. E qual foi o problema que se pretendeu resolver? É de conhecimento da história, que nós tínhamos até então as eleições separadas, e foi eleito Jânio Quadros, presidente da República, e João Goulart, vice-presidente. Pessoas completamente diferentes e de apoios políticos diferentes. Jânio, considerado de extrema-direita, e Jango, ex-ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Evidente que essas duas pessoas não se entendiam. E aí é que vem o golpe de 64, quando o vice-presidente Jango vai a uma visita à China e, nesse momento, desencadeia uma crise política brasileira que já que é de todos conhecido pela história. Mas aqui no que interessa a nós, veja bem, então, a chapa plurissubjetiva no Brasil surge disso. E por que eu estou chamando a atenção disso? É porque eu ouvi, e não é sem respaldo jurídico, não, a questão de que o acessório segue o principal. Só que o princípio de que o acessório segue o principal é um princípio Fala olhando diretamente para a mesa central. No direito romano. E vem para resolver uma questão de direito patrimonial, principalmente propriedade. Está muito ligado aos direitos das obrigações. Não estou falando novidade nenhuma, todos os senhores conhecem isso. Muito bem. Transposta essa mesma ideia para o campo do direito eleitoral,
nós temos que tomar alguns cuidados, porque, ao meu pensar, não se aplica diretamente. Qual é a razão? O que está discutido nesse processo. Veja, na defesa apresentada pelo Dr. Jonas, ele transcreve vários julgados do Tribunal Superior Eleitoral para separar a questão da inelegibilidade. Fala olhando diretamente para a mesa central. O vice responde à ação somente na qualidade de beneficiário. Ora, me parece que, só por esse fato, a aplicação do princípio de que o acessório segue o principal deve ser realizada no direito eleitoral com grano salis. Porque o vice não é simplesmente um acessório. Veja, o registro de candidatura, ele depende só da vontade do vice? Não. No sistema brasileiro, ele depende de uma convenção partidária. Então, aí há um acúmulo das vontades do coletivo partido com o acúmulo da vontade do pretenso candidato, e não há como a gente colocar isso simplesmente num grau de acessoriedade. Até mesmo porque, se a gente se abeberar das fontes históricas, o que se pretendia resolver é que houvesse menos conflito entre o candidato cabeça de chapa e o seu vice. E, na história moderna, pós-64, por muitas vezes a gente verifica que isso não ocorre, mesmo com a pretendida regra do artigo 91 do Código Eleitoral. Mas a gente tem que buscar qual é o resultado jurídico, porque lei tem. Está ali escrito no Código Eleitoral, no artigo 91, que a chapa é única e indivisível. Também temos o conteúdo da súmula 38, do Colém do TSE, que vai dizer que naquelas ações que se busca cassação de registro, diploma ou mandato, o vice é litisconsorte passivo necessário. Então, a coisa é tanto quanto mais complexa, e é isso que eu gostaria de ponderar essa corte, porque, ainda que se diga que o acessório deve seguir a sorte do principal, na verdade, do ponto de vista eleitoral, isso não é totalmente correto. Tanto que, na questão da inelegibilidade, já se verifica que não se aplica nenhuma penalidade ao vice enquanto só beneficiário. E aí, me aproveitando da fala do meu antecessor, do doutor Tiago, ele bem lembrou que, nesse caso, o agente público, Antônio Denário, cabeça de chapa e primeiro investigado, também responde esse processo, mas não por ato praticado exatamente por ele. Ato praticado por um terceiro, que seria o prefeito de Normandia. Enquanto fala, faz contato visual Veja, com senhores, os participantes à mesa. Isso tudo há que ser ponderado para que se possa haver um critério de justiça na aplicação da lei. E confesso aos senhores que eu não gostaria de estar na condição de juízes desse caso, porque é um tanto quanto tormentoso filtrar, mas é necessário fazer esse filtro, tanto do entendimento da jurisprudência, como do entendimento que consta da letra filha da lei. Mas com todas essas ponderações. E o doutor Tiago lembrou uma questão interessante, por exemplo, o doutor Emerson, quando da sua fala, ele trouxe o ponto essencial dessa demanda. Apesar da demanda ainda falar que foi repassado dinheiro, seja por um motivo ou por outro, do Estado para o ente municipal, mas o ponto principal, a causa de pedir dessa demanda, tanto que é isso que o doutor Emerson deu ênfase, é a fala do prefeito de Normandia, cuja prova também é discutida, dado que os vídeos não são, como lembrado também pelo doutor Tiago, conferidos. Há realmente, hoje, em matéria de modernidade, é difícil você saber o que é exatamente real, imaginário, emulado, feito, repartido, isso é complicado.
Mas ainda que, por amor à argumentação, admitíssemos que a fala do prefeito fosse aquela, como dito na exordial, o que afirma aqui só por amor à argumentação, ainda assim, nós estaríamos diante de algo indireto. Ah, mas houve repasse de dinheiro público. Veja, o repasse de dinheiro público decorreu de uma lei estadual, de um pedido da Associação dos Municípios. E aí, qual é o ponto de prova de qualquer utilização indevida disso? Fica difícil. Agora, é um ato só, também é que Fala olhando diretamente para a mesa central. O político, no caso o prefeito, foi apresentar, a festa era dele, no município dele, e talvez tenha exagerado na fala. Isso já aconteceu, e aí eu vou pedir perdão à corte, que são tantos anos de atuação de direito eleitoral, mas eu me lembro que houve um caso de um ministro do governo FHC que foi parar no interior do estado, em um município pequeno, e, claro, no município pequeno, o ministro de Estado, estando ali presente, acabou subindo ao palanque também numa festa tradicional do município. E, ao final do discurso, ele acabou, imprudentemente, dizendo que gostaria de ver o prefeito, que era e foi candidato à reeleição, reeleito. Isso foi suficiente para ingressar com uma ação eleitoral, que eu não me lembro agora se é uma AGE, uma representação, não me lembro o que foi. Mas, ao final, o TSE compreendeu que aquele fato isolado, daquela forma, como foi feito, num determinado momento, não configuraria o ilícito eleitoral. E me parece que aqui nós temos também que examinar essa realidade. Eu não tenho notícia, me parece que também isso não consta dos autos, de qualquer outra fala do prefeito de Normandia, a não ser essa num determinado momento. E lembrando, já que fala aqui pela defesa de Edilson Damião, que Edilson Nas Damião cadeiras nem vermelhas ao presente fundo, estava. alguns espectadores sentados. Então, o que Edilson Damião pode sofrer de resultado disso? Me parece muito pouco, ainda quando a gente lembra que a atuação da Justiça Eleitoral, nesse caso, para cassação de registro de diploma-mandato, ela é contra-majoritária. Por isso, também dado essa questão contra-majoritária, é que se exige para a prova que o standard probatório, me lembrei agora aqui do doutor Bruno Hermes Leal, que tanta falta nos faz aqui nessa nossa corte, e o doutor Bruno Hermes sempre dizia isso. O standard probatório no eleitoral, ele é muito alto, ele é superior ao exigido no processo penal. E, nesse sentido, dado até as dúvidas sobre a própria prova apresentada, e observado que, no caso de Edilson Damião, ele não tem participação nenhuma em absolutamente nada, ele não pode sofrer qualquer penalidade, porque um terceiro acaba pedindo voto que não foi nem para ele. Pediu, mas não foi para ele. Não foi para Edilson também. Vai sofrer as consequências disso? Dadas essas pontuações, também há uma questão preliminar, que não vou ser objeto aqui da tribuna, mas já está no papel, já está na contestação, também peço que seja analisada, mas, pontuando essas questões, é que pedimos a total improcedência dos pedidos contidos na exordial. Muito obrigado. Obrigada. Havia mais um inscrito, mas não compareceu a esta sessão. Então, eu passo a palavra ao eminente representante ministerial para a sua manifestação. Começo pela O representante do Ministério Público, Alisson, está sentado ao lado da desembargadora Elaine. Há uma preliminar relativa à inépcia inicial, no parecer pelo seu afastamento, já que a peça exordial, de fato, cumpre os requisitos do artigo 319, indicando com clareza os fatos, fundamentos do pedido e tendo correlação lógica entre os fundamentos. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. De modo que
viabiliza perfeitamente o exercício do direito de defesa. Tanto pelo parecer pelo afastamento dessa preliminar, quanto à legitimidade passiva, todos, de alguma forma, ou participaram para a prática do ato que é aqui impugnado, ou, de acordo com a súmula 38 do TSE, possuem legitimidade por integrarem a chapa concorrente ao cargo ou de governador do Estado ou de senador da República. O senhor Dr. Raposo, prefeito do município de Normandia, Weston Paulino Humberto Raposo, praticou o ato, supostamente, que foi um ato de abuso de poder político, em favor dos candidatos Antônio Oliveira Garcia de Almeida e Irã Manuel Gonçalves da Silva, inclusive fazendo o pedido explícito de voto durante o festejo denominado Festival da Melancia. Portanto, participaram do ato. Quanto aos demais investigados, eles figuram no polo passivo em razão do princípio da indivisibilidade da chapa, artigo 91 do Código Eleitoral e súmula TSE número 38, que tem sido perfeitamente admitido aqui nesse colegiado, não havendo qualquer discussão sobre a correção dessa jurisprudência, né? Aliás, essa é uma das sustentações em outras ações da própria defesa, que tem alegado a necessidade de observação da súmula 38, com participação do vice. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Ações que potencialmente podem acarretar a cassação do mandato. Então, aqui me parece que não há muita discussão a despeito do esforço da defesa, trazendo inclusive o histórico dessas discussões, mas me parece que nos termos da jurisprudência desse tribunal e da jurisprudência eleitoral como um todo, não há muita discussão a respeito da viabilidade ou da legitimidade passiva daqueles que integram a chapa, tanto para governador do Estado, que é o caso do senhor Edilson Damião Lima, quanto os suplentes para o cargo de senador federal, que é o caso de José Raimundo Rodrigues Silva e Aline Rezende, suplentes na chapa de Irã Gonçalves. Portanto, correta a sua integração à lide. Quanto à tese do cerceamento de defesa, me parece completamente correta a decisão que indeferiu a produção da prova pericial por duas razões. Primeiro, porque ela é feita no momento processualmente inoportuno, né? Poderia ter sido feita na contestação, mas é feita apenas em alegações finais. Enquanto fala, faz contato visual com os não houve nenhum participantes fato à mesa. durante a instrução a justificar o deferimento de uma prova pericial que tem, ao meu ver, um intuito protelatório e ainda considerando a necessidade de celeridade do processo eleitoral. Segundo, porque, pelo que eu entendi de tudo que foi argumentado pela defesa, não há uma negação dessas falas de apoio político aos candidatos durante o evento. E, de qualquer modo, isso poderia ter sido feito por meio de prova testemunhal, o que não foi feito pela defesa do senhor Antônio Denário, que não trouxe nenhuma testemunha na audiência de instrução que poderia demonstrar que não houve esse pedido explícito de voto. Então, de fato, as alegações, como bem registrou o despacho de indeferimento dessa prova, as alegações da defesa são genéricas e não viabilizam o deferimento do pedido, já que não há nenhuma alegação concreta a respeito da inidoneidade da prova. Logo, por essas duas razões, me parece completamente acertada a decisão que deferiu o pedido de prova pericial. Quanto ao mérito, não vou me alongar muito aqui, o parecer já está dos autos, e concluiu pela improcedência da ação, né? Tanto o representante quanto o representado já delinearam bem a questão fática que está em discussão aqui, e o ponto do parecer do Ministério Público Eleitoral é que, embora existam indícios do desvirtuamento da realização do evento denominado Festival da Melancia, e, de fato, né, foi realizado no período de campanha eleitoral, com recursos transferidos pela Secretaria Estadual de Cultura, e, em determinado dia, em um dos dias desse evento, foi realizado um ato com teor propagandístico pelo prefeito, com imagens, inclusive, reproduzidas em telões do evento, né? Isso me parece incontroverso nos autos. Porém, não, na opinião do Ministério Público Eleitoral, não há gravidade suficiente para que esse fato tenha influenciado a lisura e normalidade
do pleito, né? A coligação investigante alega que o primeiro turno da eleição, realizado após 8 dias dos fatos aqui narrados, os investigados Enquanto Antônio fala, Denário leia e Edilson atentamente Damião as informações à sua frente. 3.987 votos espalhados nas seções eleitorais do município de Normandia, enquanto o investigado Irã Gonçalves recebeu 1.785 votos, né? Juntos, portanto, receberam aqui quase 5.000 votos. Porém, se nós considerarmos a totalidade de votos que receberam ambos os candidatos, o senhor Antônio Denário recebeu mais de 160 mil votos e Irã Gonçalves 118 mil votos, né? Logo, a votação obtida no município de Normandia teve pouquíssima relevância no resultado da eleição, significando pouco mais que 1% da totalidade dos votos que os então candidatos obtiveram. Ainda que a tipificação do abuso de poder prescinda da potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, verifica-se que, no caso, o evento com teor eleitoral foi territorialmente restrito ao município de Normandia e cronologicamente limitado à data de 24 de setembro de 2022, a data do pedido explícito de voto e participação dos candidatos, não repercutindo assim sobre parte relevante do eleitorado. Em suma, ainda que censurável sob o aspecto da legalidade, não é possível afirmar, sem qualquer dúvida, que a participação dos candidatos no evento promovido pelo município de Normandia, por si só, causou desequilíbrio no pleito para os cargos de governador do Estado e de senador da República. Aí, cito no parecer precedente, né, a orientação jurisprudencial do TSE, no sentido de que a caracterização do abuso de poder político e econômico deve ser pautada na gravidade da conduta, a qual deve ser apta a influenciar na paridade de armas, com consequente efeito no resultado do pleito. Dessa maneira, existindo dúvida sobre a gravidade da conduta, na perspectiva do efeito no resultado do pleito, concluo que essa ação não merece a procedência. Portanto, senhora presidente, o parecer tem sido pela rejeição das preliminares e pela improcedência da AGE, pelos fundamentos nele declinados. Obrigada. Devolvo a palavra. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Eu gostaria de saber se os meus pares querem 5 minutos de intervalo antes de iniciar o voto. Senhora presidente, eu gostaria de concluir a sessão porque eu tenho um compromisso. Pois e é. aqui me parece que a situação é simples depois de tudo que foi dito pelo zeloso patrocinador da inicial, os advogados e o Ministério Público, que conclui de forma brilhante pela improcedência da ação, o que eu adianto meu voto, teria até poupado os advogados de toda uma caminhada aqui, que nos tirou um pouquinho mais de tempo, mas eu não podia, porque a gente está decidindo contrário Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Aos representantes, né, ao partido representante. Então, assim, como dito já pelo senhor procurador, são improcedentes as preliminares de inépcia, de legitimidade passiva e cerceamento de defesa, que eu vejo aqui como uma manobra de retardar o julgamento da ação. Isso porque ninguém nega o fato, né? O fato existiu, a fala existiu, como disse o doutor Henrique agora há pouco. Então, a gente... Por trás da desembargadora, em destaque nesse tipo a de bandeira do Brasil. ações, é bom que a gente até fale um pouquinho mais, porque a gente vai, de alguma forma, confessando para nós os caminhos que a gente toma para atrasar o julgamento de um processo simples como esse, né? Fazer uma perícia aqui seria o maior dos absurdos, porque, além do dito pelo senhor procurador, cabe a nós aferir, quer dizer, nós não somos despreparados, pelo contrário, a gente tem que ser absolutamente preparado para aferir, né, a capacidade, a idoneidade de uma prova. Então, se o juiz julgar, você alega e o juiz entender que sim, mas isso não significa que a gente vá fazer uma perícia num áudio caseiro, não, como é que a gente chama? Um áudio não profissional, feito lá no Iramutã, e de um fato que a gente está dizendo que conhece. Então,
eu estou afastando as preliminares com os mesmos fundamentos do Ministério Público, e, no mérito, é uma ação de investigação judicial que imputa a prática de abuso do poder político e econômico por uma situação que ocorreu numa festa de melancia, lá no município de Normandia, né, um evento que já ocorre há 17 anos, que houve a transferência de recurso e um excesso na fala do prefeito que não representou uma gravidade capaz de caracterizar fato que justificasse a procedência da ação. Então, assim, sem maiores delongas, né, como está tudo muito bem esclarecido na esteira do parecer ministerial, eu estou julgando improcedente. Organize os papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. Investigação judicial eleitoral. É como voto, senhora presidente. Obrigada. Em discussão, o voto da eminente relatora, que afasta as preliminares de carência de ação, de cerceamento de defesa e de A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. E, no mérito, julga improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. Alguma divergência? Não havendo divergência, anuncio o resultado. A unanimidade, esta Corte Eleitoral afastou as preliminares de carência de ação, cerceamento de defesa e de ilegitimidade de partes e julgou improcedente a AIGE nos termos do parecer ministerial e do voto da eminente relatora. Próximo processo, por favor. Embargos de declaração. O secretário ao lado esquerdo da doutora faz a leitura do documento que segura em suas mãos. 73772, relatora juíza Tânia Maria Brandão Vasconcelos, embargante procurador regional eleitoral, embargada Adriana Batista Roque e outros, advogada Virgínia Evangelista de Oliveira. Com a palavra, eminente relator. Senhora presidente, em síntese, o embargante alega que a decisão deixou de abordar pontos manifestados na inicial e nas alegações, tais como ausência de gasto pela candidata, quantidade de voto, relação de parentesco das candidatas, prestação de contas semelhantes, inexistência de atos efetivos de campanha. Aquela situação das indígenas que nós julgamos sobre a questão da participação feminina e julgamos Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. A representação. Então, eu transcrevo o meu voto. Se os senhores se lembram, nós discutimos bastante aqui a situação e o que fez parte, né, da fundamentação do voto. Então, o que eu vejo, na verdade, é uma tentativa de novo julgamento pelo recorrente, que se deve acontecer através da peça adequada, não na via dos embargos de declaração. Então, eu estou rejeitando os presentes embargos de declaração. Como voto, senhora presidente? Eu ouço o Ministério Público. Senhora presidente, só pelo que eu entendi do regimento, não caberia sustentação oral nos embargos quando o Ministério Público Eleitoral é parte, né? Só para evitar qualquer tipo de alegação de nulidade. Pois não. Em discussão, o voto da eminente relatora, que conhece e rejeita os embargos de declaração. Alguma divergência? Declaro o resultado. Unanimidade. A Corte Eleitoral, a unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos de declaração. Não há outros processos em pauta. Eu abro a palavra para assuntos administrativos. Presidente. Pois não? O doutor Francisco pede a palavra. Antes de adentrar em qualquer assunto administrativo, eu queria parabenizar o doutor Tiago, o doutor Henrique, pelos brilhantes, essa sustentação oral, nosso grande conselheiro federal, representante de Roraima junto ao Conselho Federal, do doutor Emerson, e parabenizar também o doutor Ataliba, a doutora Joana, a doutora desembargadora Tânia, pelos brilhantes votos. E esta Corte, hoje, com muita objetividade, muita clareza, mais uma vez, buscando dar celeridade processual, cumprindo com seu dever de ofício.
E aqui quero saudar o nosso ex-ministro do TSE, Dr. Joelso Dias, o qual já tive o prazer de participar de várias palestras, participei por Vossa Excelência, inclusive recentemente no Egresso Tribunal de TRE de Rio Grande do Sul, do evento realizado pelo COPEG, e bem como tive o bel prazer também de conhecer junto ao Conselho Federal, quando era Conselho Federal. Seja bem-vindo à nossa terra e receba um abraço também de todos os advogados, entendeu, que compõem a seccional Roraima. Tá? Obrigado, professor. O doutor Ataliba pede a palavra. Doutora Ataliba. Presidente, eu faço coro às palavras do doutor Francisco. Doutor Joelso, seja bem-vindo a Roraima. Não sei se Vossa Excelência já conhecia a nossa terra, mas seja muito bem-vindo. Como representante da advocacia, não podia deixar de cumprimentar Vossa Excelência, nosso ex-ministro do TSE. Roraima é uma terra que abraça a todos calorosamente. Alguém mais? Eu gostaria aqui de saudar a doutora Joana por seu aniversário, que ocorreu ontem, e que seu novo ano seja repleto de saúde, prosperidade e sabedoria. É o meu desejo nesse aniversário, e que é um prazer tê-la conosco nesse plenário. É o meu sentimento tê-la como colega de plenário. Saúdo, então, o nosso visitante. Faz menção a um dos advogados participantes sentados à frente. Mas quero que o senhor sinta acolhido e que sua estada em Roraima seja muito profícua a desembargadora e agradável. Então faz a leitura da pauta à sua frente e encerra a sessão. Nesse sentido, eu declaro encerrada a sessão. Convoco a todos para a próxima, que ocorrerá no dia 12 de dezembro, amanhã, às 9 horas, no formato presencial. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro.